Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa, na reunião das quartas-feiras, né? E essa reunião é a menina dos olhos do senhor Hugo, ele quem dirigia esse trabalho por longos anos. Então nós vamos devagarinho tentando substituí-lo, né? Mas a presença dele era muito agradável para todos nós. Era o amigo de todas as horas, que sempre nos recebia com muito amor nesta casa. Então, nós temos assim muito a agradecer a Hugo e Dulce, que ficaram por 60 anos nesta casa, nos recebendo sempre com muito amor, com muito carinho. Então, é com muita alegria que nós nos reunimos nas quartas-feiras nesta casa. Esse horário era dele. Ele sempre, quando podia, deixava sua mensagem para todos nós, e no final das reuniões ele sempre brincava com cada um de nós, né? Mas hoje nós temos até uma surpresa, porque o edital lá na frente está marcando o nome de outro orador. E hoje nós temos a satisfação de receber o Aguinaldo da nossa casa. O Aguinaldo é filho da nossa casa, é um trabalhador da casa, que há alguns anos já frequenta a nossa casa. E quando convidado também, ele fala e outros centros também. Então seja bem-vindo na nossa casa mais uma vez, né, Aguinaldo? Para quem não conhece, ele é um trabalhador nosso. Então vamos aproveitar esses momentos que estaremos aqui reunidos, lembrar da figura sublime de Jesus e agradecer pela oportunidade que estamos tendo nesta noite, de estarmos reunidos em Seu nome, Senhor, porque nós sabemos da necessidade que temos de te seguir, os teus passos iluminados, dos teus ensinamentos que aqui deixado há 2000 anos. Então, Senhor, nós te rogamos, permita que os amigos da espiritualidade maior, os dirigentes desta casa possam estar conosco nesta noite, envolvendo a cada um de nós em vibrações de amor e de paz, mas também envolvendo o nosso irmão Aguinaldo, para que ele possa passar uma mensagem de amor, de estímulo para cada um de nós, para podermos continuar a nossa caminhada evolutiva. E que esta paz, Senhor, permaneça em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. E com esta prece nós damos por abertos os trabalhos da noite e passamos a palavra ao nosso irmão Aguinaldo. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17, Jesus diz assim: Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Mas todo aquele que violar qualquer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os praticar e assim ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque em verdade vos digo, que se a vossa justiça não for maior que a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. No capítulo 23, também do Evangelho de Mateus, logo no início do capítulo, Jesus está falando à multidão e aos discípulos. E ele diz assim: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas que eles vos disserem para observar, observai-as e fazei-as. Mas tomem cuidado, porém, para não proceder como eles,
pois dizem para fazer, mas eles mesmos não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de carregar, e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo tentam mover esses fardos. E Jesus segue pelo capítulo 23 fazendo várias críticas aos escribas e aos fariseus, porque eles tinham a responsabilidade de ensinar o povo. Era deles a missão de guiar o povo para Deus, mas ao invés disso, eles usavam as escrituras sagradas, eles usavam as leis apenas para manipular, para mentir, para enganar e para forçar o povo a fazer as suas vontades. Porque a grande verdade é que a maioria dos escribas e dos fariseus eram simplesmente homens egoístas, materialistas e gananciosos. A maioria dos escribas e dos fariseus eram simplesmente homens orgulhosos e vaidosos, que só queriam dinheiro, poder, fama e influência. A maioria dos escribas e dos fariseus não estavam preocupados em guiar ninguém para Deus. E Jesus sabia disso. Por isso ele disse: eu não vim destruir a lei. Eu também não vim destruir o que os profetas disseram. Eu não vim abrogar, ou seja, eu não vim invalidar nenhuma lei, mas eu vim cumprir, porque vocês não cumprem. Eu vim ensinar na prática como se cumprir as leis de Deus, porque vocês não ensinam e nem muito menos praticam. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos ajuda a compreender que Jesus não tinha nenhuma dúvida na hora de ensinar as leis de Deus, porque para Jesus a caridade sempre vem na frente. Para Jesus a caridade sempre vem em primeiro lugar. Jesus nos ensina que todas as ações dos homens devem ter como principal objetivo sempre a caridade. Aquele que não procede assim, não conhece as leis de Deus ou interpretou as leis de forma errada. Numa outra passagem, os fariseus criticam Jesus porque ele trabalhou num sábado. E então Jesus aproveita a oportunidade para lhes dar um ensinamento e diz: o sábado foi criado por causa do homem. Deus, nosso Pai, criou o sábado para dar de presente aos homens, e não o contrário. Não foram os homens criados porque o sábado existia. Então Jesus está nos ensinando nessa passagem que o homem, a criatura humana, sempre vai ser mais importante. Jesus nos explica nessa passagem que o bem do ser humano sempre vai ser mais importante que qualquer dia da semana ou qualquer outra convenção inventada pelos homens. E ele completa o ensinamento dizendo assim: meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Então Jesus nos ensina nessa passagem que a caridade não tem dia nem hora para ser praticada. Por isso nós devemos praticar a caridade sempre que haja oportunidade. Nós devemos praticar a caridade sempre que haja necessidade, independente do dia, independente da convenção, independente da hora. Porque se houver alguma coisa que nos impeça de praticar a caridade, então as leis de Deus estão sendo mal compreendidas. Se houver alguma lei, alguma escritura, algum ensinamento, alguma ordem que nos impeça de praticar a caridade, então as leis de Deus estão sendo mal compreendidas. Por isso Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho, enfatiza o ensinamento quando ele diz que Jesus apresenta a caridade não apenas como uma das condições para a nossa salvação, mas Jesus apresenta a caridade como a única condição para a nossa salvação. E Allan Kardec enfatiza esse ensinamento de tal forma que no título do capítulo 15 ele coloca a frase:
Fora da caridade não há salvação. E os escribas e fariseus não ensinavam dessa forma. Não ensinavam e nem muito menos praticavam. Por isso Jesus os criticava duramente. Por isso Jesus os criticava abertamente para quem quisesse ouvir. E dessa forma, a cada dia que passava, os escribas e fariseus ficavam mais irritados com nosso Senhor Jesus Cristo. Eles queriam se livrar de Jesus. Eles queriam tirar Jesus do seu caminho o mais depressa possível. Mas eles tinham medo de atacar Jesus publicamente. Porque Jesus já tinha muitos seguidores. Jesus era muito querido e respeitado. Eles tinham medo de atacar Jesus e o povo se revoltar contra eles. Então, eles não podiam atacar Jesus de forma violenta. Eles precisavam atacar Jesus de forma sutil. Eles queriam destruir a reputação do Mestre. Eles queriam desmoralizar, acabar com a credibilidade de Jesus. Para isso, eles passaram a observar todas as coisas que Jesus falava, para ver se ele dizia alguma coisa que pudesse ser usada contra ele. Mas Jesus era um mestre, Jesus era um sábio, Jesus não falava bobagens, Jesus não contava mentiras. Tudo que Jesus falava era verdade, e os seus ensinamentos não continham erros. Foi então que os fariseus elaboraram um plano diabólico. O típico e verdadeiro plano das trevas. Era uma armadilha quase infalível. A maioria das pessoas comuns teriam caído facilmente. Raras as pessoas que teriam capacidade de ao menos se desviar para que o golpe não fosse fatal. Os fariseus mandaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, fazer uma pergunta ao Cristo. E eles foram, com toda a falsidade, dissimulando que admiravam a sabedoria de Jesus. Chegaram até ele e disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, e que diz o que precisa ser dito a quem quer que seja, pois não olha as pessoas pela aparência. Então, dize-nos, é permitido pagar o tributo a César ou não pagar? Nós devemos pagar os impostos a César ou não devemos pagar? Mas Jesus sabia que essa pergunta era uma grande armadilha. Uma pergunta que envolvia política e religião ao mesmo tempo. Os judeus não eram escravos do Império Romano, mas eles eram obrigados a servir o Império Romano. Eles viviam no regime de servidão e se sentiam muito humilhados por causa disso. Mas o que mais incomodava os judeus era justamente ter que pagar impostos ao Império Romano. Impostos caros, impostos abusivos. E por isso, a cada dia que passava, eles esperavam com mais ansiedade a vinda do Messias. Sim, porque as Escrituras diziam, os profetas disseram que viria um Messias, um Salvador, que iria libertar o povo judeu. Mas a maioria dos judeus acreditavam, esperavam que esse Messias, o Salvador, viria na figura de um grande líder guerreiro. A maioria dos judeus esperavam que esse Messias, o Salvador, fosse liderar um grande exército para libertar o povo judeu da servidão romana. Mas, mais do que isso, eles esperavam que esse Salvador derrubasse todos os reis da terra e colocassem o povo judeu acima de todas as nações. Porque acreditando ser o povo escolhido de Deus, os judeus também acreditavam que o seu lugar merecido era estar acima de todas as nações. Esse foi um dos motivos pelo qual muitos judeus não acreditaram que Jesus era o Messias.
justamente porque ele não tinha as características de um líder guerreiro. E a verdade é que a maioria dos judeus esperam a vinda do Messias até hoje. Mas então Jesus sabia que aquela pergunta era uma grande armadilha. Porque se ele dissesse, sim, se deve pagar os impostos, o povo com certeza ficaria revoltado contra ele. E então ele perderia o respeito e a credibilidade que ele havia conquistado. Por outro lado, se ele diz não, não se deve pagar os impostos, o povo ficaria feliz, mas com certeza ele iria atrair a fúria do Império Romano, que iria perseguir, prender e assassinar o mestre, porque isso seria considerado alta traição. Alguns poucos talvez usassem uma estratégia para tentar ficar em cima do muro, dizendo alguma coisa do tipo, não sei se é certo, não sei se é errado, essa é uma questão política e eu não entendo da administração pública. Mas Jesus era um mestre, Jesus era um sábio, e ele sabia que dúvida, incerteza e indecisão são atitudes interpretadas por muitos como um sinal de fraqueza. E um líder ou um sábio que não tem uma opinião formada perante um assunto tão importante, com certeza colocaria em dúvida a sua sabedoria, colocaria em dúvida a sua autoridade e a sua capacidade de liderança. Então, nenhuma dessas alternativas eram boas para Jesus. O que os fariseus não sabiam é que a sabedoria de Jesus está acima da nossa humanidade. E ele então dá uma resposta ao mesmo tempo sem dizer sim, ao mesmo tempo sem dizer não e ao mesmo tempo sem ficar em cima do muro. Jesus olha para aqueles que o interrogavam e diz: hipócritas, por que me tentais? Me mostrem o dinheiro com que se é pago o tributo a César. E eles lhe entregam uma moeda. Jesus pergunta: de quem é essa imagem e essa inscrição que estão na moeda? Eles respondem: é de César. Jesus diz: pois bem, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E todos ficaram maravilhados com a sua sabedoria, e logo o deixaram. Mas essa resposta de Jesus não é apenas uma resposta sábia, é também um ensinamento importante. Porque Jesus diz: dai aos homens as coisas dos homens, e dai a Deus as coisas de Deus. Dai a César a moeda de César, e dai a Deus a moeda de Deus. Qual é a moeda de Deus? Qual é a moeda que nós devemos entregar a Deus? Sim, porque nessa passagem Jesus nos ensina, nos diz que nós também devemos dar alguma coisa a Deus, não é só pedir. Nós somos muito bons em pedir, pedimos o tempo inteiro. Raramente nos lembramos de agradecer, e quase nunca, ou quase ninguém, para se perguntar se merece receber aquilo que está pedindo. Mas nessa passagem, Jesus diz que mais que pedir, nós também temos a obrigação de dar alguma coisa a Deus. Dai a César a moeda de César, e dai a Deus a moeda de Deus. Qual é a moeda de Deus? Qual é a moeda que nós devemos entregar a Deus? Emmanuel, mentor espiritual, anjo da guarda do médium Chico Xavier, é quem vai nos dar essa resposta. No livro Fonte Viva, Emmanuel usa uma passagem da Epístola de Tiago para nos explicar, para nos ensinar qual é a moeda de Deus, qual é a moeda que nós devemos entregar a Deus. No capítulo 2, versículo 19 da sua epístola, Tiago diz assim: crês que existe um só Deus? Fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Emmanuel diz
que Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque as suas palavras nos mostram a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. Crer em Deus é uma coisa, fazer a sublime vontade de Deus é outra coisa. Qual é a sublime vontade de Deus que nós devemos fazer? É a mesma pergunta que nós fizemos, com outras palavras. Qual é a moeda de Deus que nós devemos entregar? Qual é a moeda que nós devemos entregar a Deus? É a mesma pergunta que nós fizemos, com outras palavras. Qual é a sublime vontade de Deus que nós devemos fazer? Emmanuel começa fazendo alguns questionamentos. Será que para fazer a sublime vontade de Deus, basta crer em Deus? Ele responde, não basta. Porque como diz Tiago, os demônios também creem. Ou seja, para fazer a sublime vontade de Deus, não basta crer em Deus. Porque qualquer um pode crer em Deus, sendo bom ou mau. Será que para fazer a sublime vontade de Deus, basta adorar a Deus? Será que basta louvar a Deus? Não basta. Porque qualquer um também pode fazer essas coisas, sendo bom ou mau. Será que para fazer a sublime vontade de Deus, basta temer a Deus? Não basta. Porque como diz a epístola, os demônios creem e estremecem. Será que para fazer a sublime vontade de Deus, basta ter uma religião? Será que basta vir aqui no Centro Espírita todas as semanas para assistir a uma palestra evangélica espírita? Será que basta ir todas as semanas a uma igreja para assistir uma missa evangélica católica? Será que basta ir todas as semanas num templo assistir um culto evangélico protestante? Não basta, diz Emmanuel. Porque o simples ato de crer em Deus, o simples ato de crer no bem que virá de Deus, significa muito pouco em matéria de aperfeiçoamento. O que irá revelar a nossa verdadeira identidade perante Deus são as nossas ações. Então Emmanuel explica: fazer a sublime vontade de Deus é ter a diligência de praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. A moeda que nós devemos entregar a Deus é a prática do bem, que nós devemos fazer hoje, aqui e agora, em seu nome. A moeda de Deus é a prática do bem, que nós devemos fazer hoje, aqui e agora, como Jesus nos ensinou. Algumas pessoas poderiam pensar que a moeda de Deus fosse o amor, mas não é. O amor é um sentimento, o sentimento mais nobre e mais importante que existe no universo. E a prática do bem é uma ação. Nós poderíamos dizer que o bem é o amor quando colocado em prática. Ou nós poderíamos dizer que o bem é o amor sendo colocado em ação. Ou nós poderíamos dizer que o bem é o amor agindo na prática. Seja lá como for, de qualquer forma, nós podemos entender que a caridade é uma prática do bem. A beneficência é uma prática do bem. Mas a honestidade também é uma prática do bem. O respeito também é uma prática do bem. A solidariedade, o companheirismo, a fraternidade, a gratidão, todas essas ações são práticas do bem. E toda a prática do bem tem o seu valor. Mas a caridade é a prática do bem que tem o maior valor perante Deus. Quando Jesus nos fala do óbolo da viúva, Ele nos ensina a diferença entre caridade e beneficência. As duas ações são práticas do bem importantes, que nós devemos fazer sempre que tivermos oportunidade. Mas a caridade tem maior valor perante Deus. Jesus está no templo, sentado próximo ao gasofilácio,
Gasofilácio é o lugar onde as pessoas colocam a sua doação. E Jesus observa como cada pessoa faz a sua doação. Ele percebe que os ricos doam grandes quantidades. Mas de repente, entra uma pobre senhora, vai até o gasofilácio e coloca apenas 2 moedinhas, o equivalente a alguns centavos. E então, nesse momento, Jesus chama a atenção dos discípulos para lhes dar um ensinamento. E diz: vejam aquela pobre viúva. Em verdade vos digo que ela deu mais que todos os outros, porque todos os outros deram da sua abundância. Ela, porém, deu da sua indigência, da sua pobreza. Ela deu tudo o que ela tinha para o próprio sustento. Então Jesus nos deixa entender nessa passagem que a beneficência é uma prática do bem importante que nós devemos fazer sempre que tivermos oportunidade. Mas a beneficência é uma ação onde nós doamos algo que não nos faz falta. A beneficência é uma ação onde nós doamos algo que nós temos sobrando e não vai nos fazer falta. Já a caridade exige um certo sacrifício. A caridade tem um pouco de abnegação. A caridade tem um pouco de renúncia. A caridade tem um pouco de altruísmo. A caridade tem uma dose de amor. Porque aquele que pratica a caridade, naquele momento, ele se preocupa com o próximo de tal forma que ele pode chegar a esquecer de si mesmo. Porque normalmente, na caridade, nós doamos algo que nos faz falta, ou doamos algo que poderá nos fazer falta. Mesmo assim, aquele que quer fazer a caridade, faz, repartindo aquilo que tem, mesmo que faça falta, ou que possa lhe fazer falta. Mas a pessoa reparte a si mesmo, pensando no bem do próximo, e isso é um certo sacrifício. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores nos ensinam que quanto maior for o nosso sacrifício em benefício do próximo, quanto maior o sacrifício, maior será o nosso mérito perante Deus. Por isso Allan Kardec coloca com tanta ênfase no capítulo 15, quando ele diz: Jesus coloca a caridade não apenas como uma das condições para a nossa salvação, mas Jesus coloca a caridade como a única condição para a nossa salvação. Mas quando nós falamos de caridade, prática do bem, nós temos que ter claramente no nosso entendimento que todos nós podemos e devemos praticar o bem. Porque não existe ninguém que veio a este mundo que está dispensado da responsabilidade, da obrigação de praticar o bem. No Livro dos Espíritos, os benfeitores nos ensinam que nós devemos praticar o bem no limite das nossas possibilidades. E nós estamos falando isso porque algumas pessoas querem tirar de si mesmo a responsabilidade de praticar o bem. Algumas pessoas querem tirar de si mesmo a obrigação de praticar o bem. São pessoas que dizem coisas do tipo: esse negócio de caridade, beneficência, esse trabalho aí de ir lá ajudar os outros, olha, isso daí é coisa para os santos, isso aí é coisa para os missionários. Eu sou uma pessoa comum, cheia de defeitos, cheia de vícios. Eu não tenho tempo para isso não. Eu tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas, eu tenho que cuidar da minha família. Eu não tenho tempo para isso não. Mas nós sabemos que isso são apenas desculpas. Porque Jesus não está pedindo sacrifício. Jesus não está pedindo santidade. Jesus não está pedindo para que nós sejamos santos. Jesus está pedindo apenas para que nós façamos o bem que nós já podemos fazer. Porque muitas vezes fazer o bem é apenas uma questão de decisão. Honestidade
é uma prática do bem. Ser ou não ser honesto é uma escolha, é uma decisão. Respeito é uma prática do bem. Respeitar, principalmente as outras pessoas, é uma escolha, é uma questão de decisão. Da mesma forma, companheirismo, solidariedade, fraternidade, gratidão, fazer ou não fazer essas ações é uma escolha. Da mesma forma, beneficência e da mesma forma, caridade, fazer ou não fazer é uma escolha, é uma decisão. Porque eu não preciso de dinheiro para fazer a caridade. Eu não preciso ter condições materiais para praticar o bem. Todos nós sabemos que nós podemos praticar o bem apenas doando algumas palavras de incentivo para uma pessoa triste, desanimada, deprimida. Eu posso praticar a caridade simplesmente aprendendo a suportar a minha própria dor, de forma que eu não me torne um peso para aqueles que convivem comigo, porque a minha tristeza entristece aqueles que gostam de mim, a minha irritação perturba aqueles que estão próximos. Então eu posso aprender, eu posso praticar a caridade, simplesmente aprendendo a suportar os meus próprios sofrimentos, de forma que eu não me torne um fardo, de forma que eu não me torne um incômodo para os meus familiares e para os meus amigos. Tem muita gente que diz que não tem tempo para nada, mas são justamente essas pessoas que cada minuto que elas doarem em benefício do próximo tem muito mais valor, porque é uma doação feita com sacrifício. Mas será mesmo que nós não temos nem 15 minutos para ajudar o próximo? Será mesmo que nós não temos nem 15 minutos para de repente lavar a louça, limpar o quintal de um amigo que está acamado e não tem ninguém que possa fazer isso por ele? Pode ser que hoje eu não tenha condições de doar nem 1 quilo de arroz, mas será mesmo que eu não tenho nem 15 minutos na semana para visitar um amigo doente, sozinho? Porque Jesus não está pedindo sacrifício. Jesus diz: eu não quero sacrifício, misericórdia eu quero. Jesus não está pedindo para que nós façamos um sacrifício sobre-humano para nos tornar santos. Não, Ele não está pedindo isso, porque Ele sabe que nós não vamos nos tornar santos nessa encarnação. Jesus está pedindo apenas para que nós façamos o bem que nós já podemos fazer. É como se Jesus dissesse assim para nós: meu filho, minha filha, eu só quero que você entregue a Deus o bem que você já pode entregar. Mas será que é tão difícil? Os benfeitores espirituais dizem que não. Porque os benfeitores espirituais nos ensinam que a prática do bem começa simplesmente por aprendermos a colocar em prática uma palavrinha de 4 letras. E os benfeitores nos indicam a prática dessa palavra o tempo inteiro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, em várias obras da literatura espírita, basta prestar atenção. E nós vamos encontrar os benfeitores nos indicando, nos mostrando, nos orientando a colocar em prática essa palavrinha de 4 letras, que não é o amor. O amor é uma conquista mais difícil. E na verdade, antes de aprendermos a amar, primeiro nós vamos ter que aprender a colocar em prática essa outra palavrinha que também tem 4 letras. A palavra é útil. Os benfeitores constantemente estão nos mostrando, nos incentivando, nos orientando que nós precisamos aprender a ser úteis. Nós precisamos ter utilidade para a humanidade. Porque aquela pessoa que vive a sua vida pensando só em si mesmo, além de ser um grande egoísta, muitas vezes
é um inútil para a humanidade. E nós também vamos ser cobrados por causa disso. Porque nós vamos ser cobrados por todo o mal que nós fizemos. Mas também vamos ser cobrados por todo o mal que nós não evitamos. E também vamos ser cobrados por todo o bem que nós não quisemos praticar. Porque Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, aprenda a ser o menor. Aquele que quiser ser senhor, aprenda a ser servidor. E os benfeitores nos ensinam constantemente que nós precisamos aprender a servir o próximo. E servir o próximo é ser útil ao próximo. Se em algum momento nós tivermos dúvida se uma ação é boa ou não, basta nos perguntar se esta ação tem utilidade para mais alguém além de mim mesmo. Porque os benfeitores espirituais nos ensinam que a construção do bem dentro de nós começa simplesmente por aprendermos a ser úteis. A construção do bem dentro de nós começa simplesmente pelo esforço de aprendermos a ser úteis. Ser útil. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9, Jesus diz assim: aqueles que me confessarem perante os homens, também eu os confessarei perante os anjos de Deus. Mas aqueles que me negarem perante os homens, também eu os negarei perante os anjos de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38, Jesus diz: aqueles que se envergonharem de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei deles, quando vier na glória de meu Pai e dos santos anjos. O que é confessar Jesus? Será que confessar Jesus é simplesmente confessar que eu sou cristão? Será que confessar Jesus é colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair dizendo para todo mundo que eu sou cristão, que eu louvo o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu amo o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que confessar Jesus é isso? Não. Confessar Jesus é praticar o bem, hoje, aqui e agora, como Ele nos ensinou. Porque todas as vezes que eu escolho não praticar o bem, eu nego Jesus. Tem muitas pessoas que têm vergonha de praticar o bem. Tem muitas pessoas que têm vergonha de ir a um presídio visitar os presos, mesmo que esse preso seja seu parente ou amigo. Tem muitas pessoas que têm vergonha de ir nos hospitais visitar os doentes. Tem muitas pessoas que têm vergonha de ir nos asilos visitar os idosos. Tem muitas pessoas que têm vergonha de ir na comunidade carente ajudar os necessitados. É para essas pessoas que Jesus diz: aqueles que tiverem vergonha de mim, aqueles que se envergonharem de mim, também eu me envergonharei deles. Tem pessoas que não praticam o bem porque têm medo da crítica. Tem pessoas que não praticam o bem porque têm medo que as pessoas riam delas. Tem pessoas que não praticam o bem porque estão preocupadas com o que os outros vão dizer ou pensar a respeito dela. O que vão dizer de mim? Se me verem lá naquele lugar pobre, cercado por aquelas pessoas, o que vão pensar de mim? Se me verem lá naquele lugar, mexendo uma panela de sopa? É para essas pessoas que Jesus diz: aqueles que se envergonharem de mim, também eu me envergonharei delas. Porque tudo que Jesus nos ensinou foi exatamente a fazer essas coisas. Tudo que Jesus nos ensinou foi somente a prática do bem. Por isso, todas as vezes que eu escolho não praticar o bem, eu estou negando Jesus. Todas as vezes que eu me envergonho de fazer o bem, eu estou me envergonhando de Jesus. Todas as vezes que eu me envergonho de falar do bem, que eu me envergonho de falar o que é correto,
de falar o que é honesto perante as outras pessoas. Todas as vezes que eu me envergonho de falar do bem, eu estou me envergonhando das palavras de Jesus. Para aquelas pessoas que não praticam o bem porque estão preocupados com a crítica, porque estão preocupados com o que os outros vão dizer ou pensar, para essas pessoas, Jesus diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11: Benditos serei vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Nesse dia exultai, e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus. Porque da mesma forma, também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Mas se esse sal for insípido, com o que se há de salgar? Não servirá mais para nada, apenas para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Nós somos o sal da terra. Todo aquele que diz ser cristão tem que ser sal na terra. Mas se esse sal não tiver sabor, como ele poderá temperar? Pergunta o Cristo. Se eu digo ser cristão, mas eu tenho vergonha de ser bom, como eu posso ajudar o Cristo na sua obra? Se eu digo ser cristão, mas eu tenho vergonha de praticar o bem, como eu posso ajudar o Cristo na sua seara? Se eu digo ser cristão, mas eu não dou exemplo na prática do bem, como eu posso ajudar o Cristo na regeneração da humanidade? É como sal, insípido, sem gosto, que não serve para nada, apenas para ser lançado fora e ser pisado pelos outros homens. Porque Jesus precisa de pessoas que tenham coragem de ser bons. Jesus precisa de pessoas que tenham coragem de praticar o bem. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores: por que neste mundo, frequentemente, os maus conseguem ter muito mais influência do que os bons? E os benfeitores respondem: é porque os bons são fracos. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, dominarão este mundo. Por isso Jesus precisa de pessoas que tenham coragem de ser bons. Jesus precisa de pessoas que tenham coragem de praticar o bem. Uma das nossas grandes dificuldades nesse sentido é que quando nós viemos para esse mundo, nos contaram uma grande mentira. E desde criança, nós temos ouvido essa mentira se repetir quase todos os dias da nossa vida. A mentira é contada de formas diferentes, mas é sempre a mesma mentira. E nós já ouvimos tanto essa mentira, que nós passamos a acreditar que a mentira é verdadeira. A mentira que nos contaram é que o mundo é dos espertos. Nos disseram que o mundo é dos espertos e nós acreditamos. Nos convenceram que esse mundo é dominado pelos espertos e nós continuamos acreditando. Esperto no sentido de ser malandro. Esperto, malandro, no sentido de mentir, de enganar, de trapacear, de roubar e até de matar, para se dar bem, como se diz na gíria. E o pior é que aquele que não quer ser esse tipo de esperto é criticado na sua família, na sua casa, pelos seus amigos. Aquele que não quer ser esse tipo de esperto é chamado de bobo, de tolo, de inocente, de ingênuo. Mas a doutrina espírita veio para nos ensinar. E a doutrina espírita nos explica que isso é uma grande mentira. O mundo não é dos espertos. Porque a doutrina espírita nos explica que o esperto desse mundo,
que prejudica o próximo, quando morre, imediatamente ele descobre que ele é o tolo, que ele é o bobo. O esperto desse mundo, que prejudica o próximo, quando morre, imediatamente descobre que ele foi o inocente, que ele foi o ingênuo, porque a doutrina espírita explica que o esperto desse mundo, quando morre, imediatamente cai em sofrimento, consciente ou inconsciente. O esperto desse mundo que prejudica o próximo, quando morre, imediatamente cai em sofrimento, de forma consciente ou inconsciente. E esse sofrimento pode durar séculos ou milênios. Alguns anos de vida nesse mundo, sendo esperto, que prejudica o próximo, pode nos custar séculos ou milênios de sofrimento. Um ano, um mês, uma semana, um dia nesse mundo sendo esperto, pode nos custar séculos de sofrimento. Um único erro pode nos custar séculos de sofrimento. Judas cometeu um único grande erro. E os benfeitores nos contam na literatura espírita que ele precisou de 1500 anos de sofrimento para se regenerar perante a justiça divina. Por um único grande erro, Judas teve 15 séculos de sofrimento. Do lado de cá, porque ele teve várias reencarnações, e do lado de lá, sofreu horrores. 15 séculos porque ele se esforçou muito, porque ele poderia ainda estar sofrendo. Mas os benfeitores também contam que o seu esforço valeu a pena, porque no esforço para se regenerar de um grande erro, ele também se regenerou de erros menores e se elevou. Se elevou tanto que ele nem precisa mais nascer aqui nesse mundo. E a grande verdade é que Judas hoje está muito mais próximo do Cristo do que qualquer um de nós que ainda estamos por aqui. Mas então, a doutrina espírita nos explica que o mundo não é dos espertos, mas Jesus precisa de pessoas que tenham coragem de ser bons. Jesus precisa de pessoas que tenham coragem de praticar o bem. Jesus precisa de pessoas que tenham coragem de dar o exemplo na prática do bem. São Francisco de Assis tem um ensinamento que diz assim: pregue o Evangelho todos os dias. Se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho todos os dias. Se necessário, use palavras. Mas então, pregue o Evangelho como? Pregue o Evangelho pelo seu exemplo. Pregue o Evangelho todos os dias pelo seu exemplo, porque o exemplo é a única forma de ensinar. O exemplo é a única forma de educar. As palavras não educam, as palavras orientam, as palavras mostram o caminho, as palavras alertam, mas as palavras não educam. Quem é pai ou mãe sabe bem o que nós estamos falando. Os filhos não aprendem com as palavras, os filhos só aprendem com os exemplos. Se você falar, mas não faz, os filhos não aprendem, não adianta. Quando os filhos vão crescendo, nós vamos percebendo que eles vão copiando algumas coisas dos pais, alguns trejeitos, alguns hábitos, algumas manias, mas eles só copiam aquilo que eles veem fazendo. Se o pai disser, mas não fizer, não adianta, não aprende. Então nós só educamos pelo exemplo. Entendendo isso, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, porque entendendo que nós só educamos pelo exemplo, nós também podemos entender que nós não estamos educando apenas os nossos filhos, não estamos educando apenas os nossos familiares, nós estamos educando a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Santo Agostinho diz que Deus vai nos pedir contas do que nós fizemos com os nossos filhos. Mas no livro Boa Nova, Jesus amplia esse ensinamento de Santo Agostinho. No livro Boa Nova, Humberto de Campos narra a passagem
em que Jesus está conversando com o discípulo Tadeu. E Jesus explica a Tadeu que nós não podemos descuidar das nossas obrigações aqui na terra. Jesus explica a Tadeu que nós não podemos descuidar dos trabalhos que Deus colocou sob nossa responsabilidade realizar aqui na terra. Porque ele explica a Tadeu que quando nós chegarmos do lado de lá, ninguém vai te perguntar pelos trabalhos que são da responsabilidade de Deus realizar aqui na terra. Quando nós chegarmos do lado de lá, ninguém vai te pedir contas dos trabalhos que eram da responsabilidade das outras pessoas realizar aqui na terra. Mas Jesus diz que Deus vai nos pedir contas dos trabalhos que Ele colocou sob a nossa responsabilidade realizar aqui na terra. E então, dessa forma, diz Jesus, Deus vai nos pedir contas do que nós fizemos dos nossos filhos, mas também vai nos pedir contas do que nós fizemos com os nossos pais, mas também vai nos pedir contas do que nós fizemos da nossa esposa ou do marido, e também vai nos pedir contas do que nós fizemos dos nossos irmãos. E quando se fala irmãos, nós não podemos entender apenas os irmãos de sangue, mas todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, porque todos são nossos irmãos. Por isso a grande importância do ensinamento de São Francisco de Assis: pregue o Evangelho todos os dias pelo seu exemplo. Porque se eu for desonesto, e alguém se tornar desonesto porque me viu sendo desonesto, essa pessoa vai ter a sua responsabilidade, mas eu também vou ter responsabilidade porque fui eu que ensinei. E da mesma forma, se alguém praticar o bem porque me viu praticando o bem, essa pessoa vai ter o seu mérito, mas eu também vou ter algum mérito porque eu dei o exemplo. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando ele disse: aquele que violar qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e assim ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, entendendo ou não entendendo, nós vamos ser obrigados a responder por todo o mal que nós fizemos. E também vamos ser obrigados a responder por todo o mal que nós não evitamos. E também vamos ser obrigados a responder por todo o bem que nós não quisemos praticar. Quando nós falamos de aprimoramento próprio, reforma íntima, parece realmente ser um trabalho muito difícil de se realizar. Mas no livro Pão Nosso, Emmanuel explica que a caminhada pode ser difícil, mas o caminho é simples de entender. Então, para finalizar, Emmanuel diz assim: boa vontade. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então Emmanuel resume tudo isso que nós dissemos, falando simplesmente que a construção do bem dentro de nós começa pela simples boa vontade de ser útil. A construção do bem dentro de nós começa pela simples boa vontade em ser útil. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção.
convidar os irmãos a esta mensagem para a nossa reflexão e vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, convidando os médios a se dirigirem à sala de passe e o nosso grupo vocal para continuarmos harmonizando o nosso ambiente. Desejo a todos muita paz.